todos recepcionem bem o ensinamento, como eu também recepcionei e me preparei para poder falar sobre isso com os irmãos. É um assunto bastante delicado. Nós precisamos, em primeiro lugar, meus amados, entender que nós devemos ser misericordiosos para com o próximo. Isso nós vimos falando já há tempos com os irmãos, nós estamos preparando os irmãos para isso. E nós temos que ser misericordiosos, meus amados, em todos os aspectos. Não é em um assunto, sim, em outro não, é em todos os aspectos, como nós temos continuamente falado para os irmãos. Mas o assunto de hoje, nós temos que ser mais misericórdios ainda, porque o natural do ser humano é achar que a misericórdia, ela não cabe neste assunto. Ela não cabe neste assunto, e nós acabamos que nos enganamos a respeito disso, né? Vejam bem, meus irmãos, quando nós julgamos uma pessoa, nós julgamos o que vemos ela fazer, o que nós ouvimos da boca dela, e na verdade não vemos a totalidade dos fatos, porque isso pode ser também um ato isolado do contexto vivido pela pessoa. A pessoa de repente tem um tipo de vida, um tipo de comportamento, e por um problema qualquer que houve, ela agiu de uma maneira isolada, de uma maneira simples, naquele momento, um ato reflexo. Então, muitas vezes nós julgamos esse ato reflexo como se fosse a vida da pessoa. E aí eu faço uma pergunta para vocês, eu costumo questionar sempre. Você, por um acaso, você já julgou alguém? Você, por um acaso, fez a sua interpretação sobre o comportamento, sobre o falar de uma pessoa? Esse é um questionamento que nós temos que fazer para nós e respondermos para nós mesmos, porque nós temos que nos analisar. Isso é fato, isso é bíblico. Mas como julgar se nós não estamos ali sentindo e vivendo aquela pessoa? Nós não estamos sentindo o que ela sente, nós não estamos vivendo o que ela vive ou o que ela viveu. Então a gente não consegue associar o ato ao interior da pessoa. Nós vemos somente o ato, que para nós é reprovável. Não é verdade? E a ideia aqui não é se você já foi julgado. A ideia aqui é se você julgou, porque a orientação não é para ninguém além de você. Essa orientação é apenas para você. É Deus falando com você que você não deve julgar. É você com Cristo aprendendo que você que você tem que prestar atenção em você e não no outro, para fazer um julgamento de condenação. Veja, meu amado, que ao julgarmos, nós devemos nos colocar no lugar do outro. E esse nos colocar no lugar do outro não é para que a gente ajude ou para que a gente omita o erro que ele cometeu, para encobrir esse erro, não. É para que nós possamos ser honestos ao julgar esta pessoa. Nós temos que ser o mais honestos possível neste julgamento. E para isso nós precisamos conhecer o contexto do que aconteceu. Não é simplesmente ver ou ouvir e julgar. A empatia que nós devemos ter com o nosso irmão, com as pessoas que estão com os pés sobre esta terra, não é para que nós venhamos a encobrir, mas sim para que nós possamos socorrer e servir de exemplo para nós, para que nós possamos evitar aquilo que aconteceu de errado. Então não se esqueça nunca disso, que a empatia, o entender aquela pessoa não é para que você encubra o erro dela, o pecado dela, mas sim para que você possa socorrer, ajudá-la a retornar aos pés de Jesus ou a se arrepender daquele erro que ela cometeu e servir de exemplo para nós mesmos, para que nós possamos o quê? Evitar que aquilo venha sobre nós. E nunca, meus amados, mas nunca em hipótese alguma esqueçam que Deus, ele perdoa o pecado. Deus, ele perdoa o pecado. Ele lança o pecado no mar do esquecimento. Só que nós passaremos com certeza pelas suas consequências. Nós passaremos com certeza pelas sequelas que esse pecado deixa, aquilo que acontece conosco. Portanto, meus amados, nós devemos ouvir mais, ouvir muito mais,
e aprender com isso, a dominar a nossa precipitação ao falar. Às vezes, eu mesmo tinha o costume de falar demais, eu falava bastante, eu gosto de me expressar, tanto que eu estou aqui dando aula aos irmãos, eu adoro falar, então, mas nós precisamos aprender a ouvir mais, nós temos que entender que o ouvir nos leva a conhecer alguns fatos, então nós vamos sempre aprender com isso. Lembre-se, sempre que nós devemos chorar com aqueles que choram, chorar com os que choram. E para que nós possamos fazer isso, meus amados, nós precisamos conhecer os motivos do porquê eles estão chorando. Nós já falamos sobre isso. Existem algumas pessoas no linguajar popular aí que têm lágrimas de crocodilo. Eles só se lamentam, eles só reclamam da vida, se colocam sempre como vítima, eles administram as pessoas. Então nós precisamos entender isso também, nós precisamos prestar muita atenção, nós precisamos estar alheios a isso. Lembre-se sempre uma coisa que eu falo continuamente: o cristão, ele tem que ser bom. O cristão não tem que ser bobo. O cristão, ele tem que ser bom, ele não tem que ser bobo. Eu continuamente falo isso para muitas pessoas. Todos nós falhamos, todos nós cometemos erro. O que muda é o tipo de falha. Para que nós possamos sentir o erro do outro, nós precisamos interiorizar este erro em nós. Porque nós cometemos falhas também. Cometemos falhas. E muitas vezes nós falamos: não, eu nunca vou praticar o que ele praticou. Às vezes nós praticamos coisas piores sem estarmos alertas, não é verdade? E o Sermão do Monte, no texto que nós vamos ler, ele nos ensina tanto a respeito disso em 6 versículos, em meia dúzia de versículos. Vamos fazer a leitura, que a partir daí nós poderemos discorrer a respeito da escola bíblica, da aula de hoje. Tá ok? Vamos lá, Mateus 7, de 1 a 6, vocês não precisam pegar, eu faço a leitura para os senhores. Está escrito assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, voltando-se vos despedacem. Amém? Esta é a nossa leitura de hoje. E eu queria deixar aqui um pequeno início aqui nesse último versículo. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Aqui esse versículo, meus amados, está nos dizendo que nós devemos aprender a fazer perguntas e a oferecer joias, ou seja, os ensinos de sabedoria, joias de sabedoria, ou seja, os ensinos apenas a quem realmente procura, apenas a quem realmente quer. Nós não podemos ficar jogando isso a pessoas desinteressadas, a pessoas que não estão nem aí, porque depois elas podem até usar isso contra nós mesmos e começar com zombarias. Lembram-se do Salmo 1? Nós não devemos estar com aqueles que zombam de nós. Então, nós também devemos somente oferecer a preciosidade da palavra de Deus a quem realmente queira aprender, a quem realmente busca e necessita se colocar verdadeiramente aos pés de Jesus. Não é verdade? Precisamos, meus amados irmãos, estar bem conosco mesmo. Isso é o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos estar bem, e se assim não for, nós levaremos o peso da nossa inconformidade, ou seja, daquele inconformismo
que nós temos as outras pessoas. Então nós temos que buscar a palavra de Deus, buscar estar em paz, buscar comunhão, buscar longanimidade para estarmos verdadeiramente bem. E se não for dessa maneira, nós estaremos influenciando de uma maneira errada as outras pessoas. Em muitos casos, meus irmãos, o homem pratica certas coisas que para eles são normais. Para eles são normais, mas na verdade não são. O fazem e continuam fazendo por costume, ou seja, por uma espécie de um vício de prática. E assim acham que os outros da mesma forma praticam. Então, um exemplo, uma pessoa ela entende que por ela ser promíscua, todas também são. Todas também são. Ela entende que por ela ser desonesta, todos também são. Então ele se mede e qualifica outras pessoas em cima daquilo que ele está tendo como medida para ele. E nós não podemos nunca ser dessa maneira. Então, se eu sou um roubador ou se eu sou um ladrão, eu não devo qualificar o meu irmão, o meu companheiro, o meu colega, as pessoas que estão com os pés sobre esta terra de uma maneira generalizada. Não. Cada pessoa ela tem um comportamento, cada pessoa tem uma maneira de lidar com a vida. E então nós não podemos entender as outras pessoas como nós somos. Não estou aqui chamando ninguém de promíscuo, de roubador. Eu estou simplesmente trazendo para os irmãos o quê? O exemplo que muitas pessoas comuns, pessoas como nós que estão aí com os pés sobre esta terra, eles por praticarem certos atos, eles acabam qualificando todos como se fossem eles mesmos. E não é isso. Não é aceitável desta maneira, porque nós estamos recebendo na igreja e recebendo aqui também o ensino sobre essas coisas. Nós precisamos aprender tudo isso, entender verdadeiramente isso. Vejam que o versículo 6 do texto, ele já deixa claro que nós devemos aprender a fazer perguntas. Então, precisamos perguntar para aprender. E nós precisamos oferecer aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós sabemos, ou seja, as joias da sabedoria apenas para quem procura, conforme eu já expliquei para os irmãos. Caso contrário, vão desqualificar totalmente o ensino de Cristo, vão zombar de toda a verdade contida, né, nesses ensinos. Nós vamos iniciar então, amados, entendendo que somente o Senhor é conhecedor de toda a verdade. Ele é o justo juiz para julgar os vivos e os mortos. Ele é aquele que tem a autoridade para julgar a quem criou. E ele jamais julga precipitadamente. Então nós precisamos entender isso. O ser humano ele já julga precipitadamente, antes de tudo. Então, no primeiro assunto, que traz a revista da Escola Bíblica Dominical, nós veremos que formamos o corpo de Cristo, porém não deixamos de ser humanos. Nós formamos o corpo de Cristo, mas não deixamos de ser humanos. Ou seja, a pessoa boa, ela também tem um dia mau, e nós precisamos entender isso. A pessoa boa, ela também tem um dia mau. E nós não podemos julgá-la por um ato isolado, como eu já falei anteriormente. Se assim nós o fizermos, nós o estaremos julgando erradamente. Ou seja, nós somos imperfeitos e falhos, vivendo contendas, vivendo disputas, conforme 1 Coríntios 1, no versículo 11 e 12. Portanto, Cristo ele não nos pede, amados, perfeição. Ele não quer que nós sejamos perfeitos em todos os aspectos, em todos os sentidos, mas ele exige de nós ética e misericórdia. Ética e misericórdia. Isso está lá em Lucas 6, no versículo 36. Nós podemos sim orientar, podemos sim repreender, e para isso nós temos um anjo na igreja para qualquer tipo de orientação. Nós temos o nosso pastor, nós temos outros pastores, assim como eu sou pastor, então nós temos condições e conhecimento para poder ajudar nesse sentido, para poder orientar e, se for o caso, repreender verdadeiramente. Muitas vezes, quando nós vamos repreender uma pessoa segundo o nosso próprio entendimento, nós podemos estar fazendo isso de uma maneira errada e podemos ser recepcionados de uma maneira mais ríspida. Então,
Nós precisamos passar, conversar com o nosso pastor, levar a pessoa ao pastor. É isso que ensina a palavra de Deus. Eu devo lembrá-los que o Sermão do Monte, ele é o código de ética dos verdadeiros servos de Deus. Então nós temos que ter ética na relação com as pessoas. Ensina também este texto que o agir do cristão diante de uma ação errada do nosso irmão, ela deve ser tratada com carinho, com amor, com respeito, com cuidado. E eu esclareço para você que somente o convívio que você tem com essa pessoa é que te leva a uma opinião, a uma posição mais confiável. Mas mesmo assim, você não pode julgar. Não pode julgar. Nós não podemos jogar um fardo sobre uma pessoa sem realmente conhecer todos os fatos. O tópico 2, ele já nos faz uma pergunta, né? No tópico 2 nós já vemos aqui uma pergunta. E a pergunta é: ninguém deve ser julgado? Nós não podemos julgar ninguém? Essa pergunta nós normalmente carregamos conosco, né? Porque nós aprendemos lá, não julgareis ou não julgais, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Então, nós entendemos o quê? Que nós não devemos julgar. E aí essa pergunta vem. Essa pergunta vem. Nós podemos julgar alguém? Claro que sim. É claro que nós podemos julgar, sim, uma pessoa. E o próprio texto lido no versículo 5 nos ensina isso. O próprio texto lido no versículo 5 nos diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, nós precisamos primeiro estar purificados, estar perfeitos no sentido que vocês já conhecem da palavra. A perfeição só existe em Deus, mas perfeitos no sentido de nos corrigindo, de conhecer a palavra de Deus. Então, nós precisamos nos corrigir primeiro, nós precisamos estar dentro da correção divina e não tendo nenhuma pendência no relacionamento com a santidade de Deus e com o que ensina esta palavra. O texto mostra a hipocrisia dos escribas e dos fariseus para nós claramente. Nós não podemos também nos tornar hipócritas como eles eram. Vejam que Paulo, ele também julgou os cristãos em Corinto, bem como de outras igrejas. Vários textos nos apresentam isso. Porém, meus amados, tenham em mente que não somos Jesus. Este sim tem o conhecimento da natureza e da intenção humana. Isso está lá em João 2, no versículo 24 e 25. E que nós devemos sim julgar e analisar. Parece controverso, meu amado, mas não é. Parece controverso, mas não é. E nós vamos entender isso durante essa exposição. Eu espero conseguir levar aos irmãos o entendimento disso. O problema é julgar sem conhecer a vida da pessoa. Vejam, como exemplo que eu posso trazer para os irmãos, são os amigos de Jó. Eles julgaram erradamente Jó. Eles não sabiam que existia uma conversa entre Deus e o maligno e que aquilo se veio através desta conversa. Então eles julgaram erradamente Jó. Existe uma diferença entre conselho que é feito por um especialista. Um exemplo: você está com um problema no carro, você vai buscar um especialista, um mecânico. Você está com um problema de saúde, você vai buscar um especialista, um médico. E existe também o achismo ou a opinião, que é dado por quem não entende, mas fala. E nós estamos aqui falando disso. Você acha que é e você vai dar a sua opinião, independente de que vão aceitar ou não, simplesmente pela sua vontade de se expor e falar sobre aquilo. Você não faz uma análise antes, você não pensa sobre aquilo, você simplesmente aponta o dedo e acusa. Como diz o dito popular também, quando nós apontamos um dedo para alguém, nós temos outros 3 apontados para nós. Na verdade, algumas coisas que são apresentadas a nós como dito popular funciona muito bem para nos esclarecer muitas coisas, né? Então esse achismo e essa opinião que é dado por quem não entende, não deveria ser dado por quem não entende. Mas essa pessoa fala assim mesmo. O nosso entendimento na relação com os ensinos de Deus deve ser sempre o melhor
possível sempre deve ser o melhor possível. Portanto, que nós não pratiquemos ou usemos a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus de qualquer forma, mas que nós possamos entendê-la, estudá-la e cumpri-la, seguindo o próprio ensino divino através de Paulo. E o alertemos para o seu erro. Vocês vejam como Paulo corrigia as igrejas, então ele nos deu o exemplo. A igreja estava errada, estava indo contra a palavra de Deus, então ele ia lá, alertava a igreja, ele corrigia a igreja. Nós podemos sim fazer isso, desde que nós estejamos baseados na palavra de Deus. Tá ok? Tópico 3 desse primeiro assunto, nós vemos que não é apenas julgar, mas também admitir falsos rumores, porque quando nós falamos de alguém, alguns rumores começam a aparecer. Nem tão pouco também é testemunhar falsamente contra alguém. A palavra krino, do grego, significa não julgar sem base. Esta é a palavra utilizada neste texto no original. A palavra krino, do grego, significa não julgar sem base. E no original diz decidir, escolher, aprovar ou reprovar. Então vocês vejam que tem que ter uma análise. Nós precisamos analisar para poder decidir, para poder escolher e para aprovar ou reprovar aquilo que nós estamos vendo e analisando. Portanto, o nosso julgamento, ele deve trazer a luz da Escritura Sagrada, servindo para que nós evitemos a mesma prática que nós vemos em outras pessoas e muitas vezes criticamos. E que nós muitas vezes falamos, a pessoa lá fala mal de fulano, fala mal de ciclano. Então nós temos que evitar que nós sejamos também acusados por essas outras pessoas. Esse é o julgar aqui terreno. Uma pessoa fala mal de você porque você falou mal do outro. Então nós temos que ter equilíbrio nesta relação. Nós precisamos estar agindo sempre de acordo com a palavra de Deus. E levarmos também essa palavra de Deus ao irmão. Ou seja, sem julgamento, mas para orientação conforme ensina Deus. Quando nós vemos o erro dele, nós podemos sim levar a palavra de Deus a ele, conversarmos com ele a respeito disso. Ou seja, a base da nossa análise, ela deve estar sempre baseada, ou seja, deve estar sempre ligada à palavra de Deus, nada fora disso. Nós vemos em Atos 21, 25, onde é reprimido o uso de coisas oferecidas a outros deuses. Então, ali existe uma correção enfática. Você não pode utilizar coisas oferecidas a outros deuses. Nós não podemos nos alimentar de alimentos oferecidos a outros deuses. Não podemos fazer várias práticas. Então, nós somos corrigidos, sim. E nós vemos também o exemplo do profeta Natã, ao falar com o rei Davi. O profeta Natã, ao falar com o rei Davi, eu vou ler para os irmãos esse texto, e depois vocês leiam ele na sua completude, na sua totalidade, para que vocês possam entender. Mas vamos lá. 2 Samuel 12, a partir do versículo 1, ela nos diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a tirou e ela cresceu. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois, para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu.
Então Natã disse a Davi: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha a repreensão de Natã sobre Davi. Isso aqui ele estava falando sobre a relação de Davi com Betseba. Ele mandou Urias para o campo de batalha, Urias ser morto. A história vocês conhecem. Então, vejam, meus amados, como o pecado ele cega e tira a sensibilidade humana e te leva a ver sempre o erro do outro. O próprio Davi, ele não via em si aquele erro, mas quando Natã, mandado pelo Senhor, foi lá e apresentou a ele o erro dele, ele reconheceu. Ele reconheceu. Natã ainda falou que ele ia perder o filho e que a casa de Davi ia viver em luta, inclusive lutas internas, que ele ia dar as mulheres de Davi para outras pessoas, para que elas estivessem com elas, com relação com elas, durante o dia, embora Davi tivesse feito isso às escondidas. Então vocês vejam que a consequência daquilo que nós fazemos, ela vem. Natã fala também que Deus perdoou a Davi. Perdoou a Davi. Deus perdoou a Davi, mas que ele ia sofrer as consequências daquilo que ele havia feito. Então entenda, meu amado, que a condenação ou absolvição só cabe ao Senhor. Ele é o único que conhece a intenção do coração. É o único que conhece verdadeiramente a intenção do coração. O segundo assunto, ele nos ensina a olharmos primeiro para dentro de nós mesmos. Como eu já falei aos irmãos, ao julgarmos o outro, nós podemos estar tentando com isso esconder nossos próprios erros, porque nós chamamos a atenção das pessoas para o outro. Então nós podemos estar ali tentando esconder até mesmo os nossos próprios erros, porque o pecado, ele cauteriza a nossa mente. E fica assim fácil de enxergar o pecado do outro. Vocês viram a leitura agora de Davi, ele viu o pecado no outro, mas ele não viu o pecado em si mesmo, na relação com Betseba e naquilo que ele fez, mandando Urias para o campo de batalha, à frente do campo de batalha, causando assim a sua morte. E difícil reconhecer, meus amados, o nosso próprio pecado. Mateus 7, no versículo 3, conforme nós já lemos, nós procuramos as falhas nos outros, os sentenciando. Está aqui, versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que estás no seu olho? Então nós procuramos as falhas nas outras pessoas e não vemos aquelas falhas que nós mesmos cometemos. Nós precisamos nos corrigir, nós fazemos vistas grossas em relação aos nossos próprios erros e falhas. Lembro mais uma vez que o ser humano, ele é falho. E pasmem, inclusive eu e vocês. Então nós temos que ter muito cuidado nesta lida. Quando eu falo eu e vocês, eu estou falando de nós que nos achamos cristãos, que nos achamos buscando hoje já a perfeição. E aqui nós vamos entrar no segundo tópico deste segundo assunto, que nós vamos ver que esse segundo tópico nos apresenta esse espírito mórbido da crítica e do julgamento. Sofremos ou sofrem as consequências de serem julgados na mesma medida. Então, da mesma maneira como nós agimos, e nós pensamos, e nós praticamos, e nós fazemos, nós receberemos esse julgamento dessa mesma forma. Por quê? Porque nós já incorremos nessa primeira falha ética. De saída nós já julgamos, então já é uma falha ética, já é um mandamento de Deus. Nós não podemos esquecer que o Sermão do Monte é a implementação, a implantação do reino de Deus aqui nesta terra. Todos nós, meus amados, lembramos de João 8, no versículo 7, onde nós lemos que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu acredito que todos conheçam esse texto, todos já se relacionaram com esta leitura. Ou seja, aquelas pessoas, elas eram justas aos seus próprios olhos. Justas aos seus próprios olhos. Como cada um de nós somos, nós achamos que nós somos perfeitos.
irrepreensíveis, justos aos nossos próprios olhos. Mas a palavra de Deus que esclarece a nós que se nós julgarmos a nós mesmos, nós não estaremos sendo julgados, não é verdade? Lembre-se sempre que somente o Espírito Santo pode transformar o seu homem interior, afastando de nós, de mim, de você, todo o desejo de julgamento e crítica, e também nos livrar de todo o pecado que nós temos e que nós costumamos abraçar com as duas mãos aí, de acordo com o que o mundo vai nos apresentando. Não que seja um costume, muitos conseguem resistir, mas ele vem com tudo sobre nós, principalmente nós cristãos. Ele quer nos atacar e ele vai atacar a gente nas brechas. Não pode se deixar uma brechinha, por menor que seja. Ao nós ouvirmos, meus amados, a palavra de Deus, nós achamos que ela é interessada sempre a outra pessoa. Nós vamos na igreja, ouvimos a pregação, o nosso pastor fala conosco, ele fala com todo o povo que está na igreja e nós acabamos achando que é com o nosso irmão do lado, com o outro. Ou então você começa a mentalizar e falar, pô, aquele irmão é assim, aquele outro irmão é daquele jeito. Engano. Não podemos nos permitir esse engano, mas é um ledo engano. Na verdade, na maioria das vezes, a palavra de Deus ela vem do púlpito para nós e ela vai nos atingir. Ela vai nos atingir, porque se ela não nos atingir para corrigir, ela vai nos atingir para alertar. Então, ficaria mais ou menos assim. A palavra de Deus, ela nos atinge e alerta o outro. Ou ela nos alerta e atinge o outro. E nós estando lá, nós estaremos sendo ou atingidos pela palavra ou sendo alertado por ela. Então nós temos que prestar muita atenção desta regra. Não há como fugir, meus amados. Esta é uma regra da qual nós não conseguimos fugir. Busque sempre enxergar com muita sinceridade a palavra de Deus, analisando honestamente se ela serve para você ou se ela está te orientando. Não se esqueça que ao participarmos da ceia, nós recebemos esta ordem do Senhor. Nós recebemos esta ordem. 1 Coríntios 11, versículo 28, ela nos diz assim, examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Não é verdade? A ceia do Senhor, nossa próxima será no domingo próximo. Nós temos que estar preparados para isso, nós precisamos nos analisar. Neste tópico 3, nós vemos que nós precisamos saber como evitar este julgamento precipitado. Primeiro, nós já devemos ter uma consciência de que o homem é falho. Então, nós temos que entender a falha humana. Tanto nossa quanto das outras pessoas. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos ensina a amar o próximo tanto quanto nos amou Jesus. Será que nós esquecemos disso? E quem ama não faz mal ao próximo, não deseja o mal ao próximo, não desonra o próximo, não desafia o próximo, tampouco espalha notícias ruins do próximo ou do mesmo. Não é verdade? Em terceiro lugar, nós devemos ter consciência de que fomos alcançados pela graça e que nós devemos, meus amados, tratar a todos com este mesmo favor imerecido que nós tivemos, orientando-os para que eles possam ter a possibilidade de se aperfeiçoar ao recebê-la, então de melhorar. Portanto, meus amados, nós devemos orar por eles, pedindo que Deus lhes permita o recomeço que Ele nos permitiu e nos apresentou. Então nós temos que orar para eles, ensiná-los, orientá-los, corrigi-los também, mas da maneira correta, com amor, com longanimidade, sem acusações, para que eles possam sim estar na presença de Deus e buscar sempre esta relação continuamente, e assim nós alcançaremos a eternidade. O terceiro assunto que nós vemos fala sobre justamente isso, o arrependimento e a busca de não reincidir no pecado. Foi isto que nos aproximou de Deus e nos aproximou
da salvação. Então nós precisamos nos arrepender, essas pessoas precisam se arrepender. A nossa fé e a nossa esperança nas promessas de Deus nos levam à santificação continuada, a uma melhoria contínua, a um relacionamento que vai à beira da perfeição, seguindo-se os caminhos de Cristo, que nos são apresentados por Ele através da sua estada aqui na terra, através da palavra de Deus, desde lá do Antigo Testamento, desde o início de todas as coisas, desde a fundação da terra, da criação da terra. Nós precisamos estar atentos a tudo isso que ela nos orienta e nos ensina. Não existe separação, como nós já ensinamos, entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Esta santificação e a opção de obediência, ela é oferecida a todos. A todos. Nós precisamos entender isso. Todo o povo tem direito a isso, inclusive aquele que você acha que está errando sempre, você tem que insistir, oferecendo, permitindo, buscando, orientando. É assim que nós temos que trabalhar. Vocês se lembram no texto de Jonas e da reconciliação obtida pelo povo de Nínive ao ouvir o que Deus mandara a Jonas profetizar sobre eles? O pastor falou esses dias sobre isso. E assim, é de fato, meus amados, a oportunidade oferecida. Então, a oportunidade ela tem que ser oferecida através dos ensinos, através do nosso coração, através do nosso relacionamento, do nosso entendimento sobre tudo isso, de uma análise propícia, de uma base bíblica, de uma base de ensino para que as pessoas possam aprender. E nós também temos que aprender para poder cobrar. Quem somos nós para apontar o erro de alguém? Quem somos nós? E é assim, dessa maneira, que a oportunidade é oferecida tanto a nós quanto a essas pessoas. A severidade de Deus, meus amados, ela vem sobre aqueles que pecam deliberadamente. Acredito que todos conheçam a palavra deliberadamente. Aquelas pessoas que pecam e continuam pecando e insistem e continuam insistindo nisso e continuam naquele pecado e persistem naquilo. As pessoas vão, orientam, ensinam e ela continua. Então a severidade de Deus vem contra essas pessoas. Mas a severidade vem como correção para tentar oferecer a elas o que? A salvação. Para tentar oferecer a elas a reconciliação com Deus, com a sua palavra, com os irmãos. Já a salvação, meus amados, esta só vem sobre aqueles que creem de verdade, sobre aqueles que se arrependem e aqueles que abandonam o pecado, passando a cumprir todas as ordenanças divinas, se esforçando e se empenhando no máximo para poder estar nesta relação com Deus, Já o segundo tópico, ele deixa claro que Deus ele busca o arrependimento do povo e não o agir com correção contra esses. É o arrependimento do povo que ele busca e não o agir com correção contra esses. Porque Deus age sempre com retidão e justiça, conforme está em 2 Timóteo 4, versículo 8. Deus ele estabeleceu um governo moral, disponibilizando leis a serem obedecidas. E quando isso não acontece, há consequências e sanções. Há consequência e sanções. E estas sanções e consequências não vêm pela aparência dos fatos, como nós faríamos no caso de julgarmos, mas sim do conhecer profundo que o Senhor tem do nosso coração e da nossa intenção. Então Deus ele olha verdadeiramente a intenção ao praticar atos, ao falharmos. Então ele analisa isso. Nesse tópico terceiro, que é o último tópico desta aula de hoje, nós vemos o exemplo de Davi. Não aquele que eu passei primeiro, mas o exemplo vem como nos orientando que um homem segundo o coração de Deus, porém ele cometeu um pecado contra Deus e contra o seu próximo. E o Todo-Poderoso não isentou ele da sua punição, como nós já falamos. Deus, ele é um Pai amoroso, mas também é justo, meus amados. E jamais podemos esquecer disso. Não há um filho preferido, existe o Filho, que vivendo segundo a sua palavra, deixando os seus pecados, são agraciados com a presença e a justiça divina.
cumprida através de bênçãos e da sua severidade. Viram? Através de bênçãos e da sua severidade, dependendo sempre do quê? Do procedimento do homem, dependendo sempre daquilo que o homem faz, que nós possamos aceitar e aprender, meus amados, em seus ensinos, vivendo sempre uma vida de amor ao seu lado, que nós possamos recepcionar este ensino divino e aprendamos que nós somos totalmente dependentes dele em todos os sentidos e possamos nós, abastecidos dessas informações, analisar e até mesmo julgar, mas não para praticar, e sim para ensinar, não para culpar, e sim para esclarecer e orientar amorosamente, ou seja, nunca julgar para condenação, mas sempre para ajudar uma pessoa. Isso significa uma ajuda pessoal, sem esparramar boatos e propagar acusações. Nosso assunto nestes casos é buscar esclarecer e orientar. Mas lembre-se que quem somos nós? Afinal, nós somos homens, mulheres e somos pecadores. Lembre-se sempre que o acusador é o inimigo, o maligno, e não você, a não ser que você esteja sendo usado por ele. Mas o acusador, ele é o inimigo, ele é o maligno, e não nós. Não nós. Nós não somos o acusador. E quem é o libertador? O libertador é Cristo. E a nossa função como homens e mulheres de Deus, como cristãos que somos, como pessoas que vivem verdadeiramente a palavra e o ensino de Deus, é ensinar e cumprir o ID do Senhor, apresentando o seu evangelho, apresentando a relação perfeita com Deus dentro daquilo que ele ensina e orienta. Amém? Então tá muito bem. Nós vamos agora abrir para as perguntas.